to be fired. BPDP, a praga dos sapos. Estamos no Omnibus Volume 1 e continuando a saga de Reading Order do Hellboy com o conto do BPDP, O Expresso da Meia-Noite. E no último programa eu prometi um convidado especial e adivinha quem escreve esta edição, minha gente? É o Geoff Johns. Sim, o cara que revolucionou a DC ali nos anos 2000 pra frente, né? Até esses dias ele tá fazendo muita coisa aí na DC, né? É o Geoff Johns, com a arte de Scott Collins. Eles vêm dar essa sua, assim, pequena ajuda ao universo de Hellboy com esse conto que eu gosto muito, gente. Porque, primeiro, no Colorado, 1939, a gente vê o Lagosta Johnson com o seu fiel companheiro, né, aquele loirinho lá. Eles estão correndo em cima de um trem, cara, em movimento. E eles estão perseguindo um cara que é tipo um vilão nazista, cheio da cartola e monóculo. Tipo, esse cara tem que ser o vilão, né? E eles encurralam o cara e ele fala, fim da linha nazista. E o cara, no maior estilo nazista, ele fala, perfeito, vocês estão bem onde eu quero. E pula de paraquedas, cara, com uma suástica printada no meio do paraquedas. Tipo, nossa, isso é vilão perfeccionista, né? O cara que tem o tempo de plantar a bomba no trilho, pegar um paraquedas, pintar a suástica no paraquedas e, né, fazer tudo. Enfim, o plano dele dá muito certo, minha gente. Ele descarrilha o trilho do trem, tudo cai, o Lagosta Johnson cai, o ajudante do Lagosta também cai e morre. A gente vê o corpo dele, né? E o Lagosta levantando. Lembrando que 1939, gente, é o último ano de vida do Lagosta Johnson. Depois a gente vai ver o que transcorreu lá no conto do O Verme Vencedor, né? Que ele foi até o Castelo Hanti, né? E teve toda aquela explosão e ele morreu lá. Então, essas últimas páginas que o Geoff Johns nos dá pode ser a última missão que o Lagosta fez antes de morrer, tá? Depois a gente volta para os dias normais. Tem uma cena do Roger e da Liz jantando, assim, acho que a gente nunca viu o Roger comer, a gente só viu ele tomar uma tacinha de vinho com a cloatina, né? Agora ele tá comendo um cirizão aqui e eles são postos numa missão. Nessa missão eles estão conversando e, cara, a gente finalmente vê o Roger conversando com a Liz. Lembrando, no conto O Colosso... como é que é? Opa! Tava quase falando o nome em inglês, mas no português ficou quase um deus, né? Que o Roger retira toda aquela centelha divina da Liz. Na verdade, né? Ele retira a centelha dela no despertar do demônio e no quase um deus, né? Ele devolve toda a centelha divina pra Liz, pra ela acordar daquele coma, né? Que ela tava morrendo. E aqui, né, a gente vê pela primeira vez eles dialogando. E eles falam, pô, você não pode se sentir assim. Eu tô bem. E ela faz uma revelação bem importante. Ela fala assim, cara, quando eu te encontrei, eu senti e eu sabia o que podia acontecer. E eu meio que fui em frente. Lembra que ela põe o dedinho bem no buraquinho do Roger. Ela põe o dedo ali no coração do Roger, né, e toda aquela parada acontece. Então aqui ela fala que ela sacou o que podia acontecer com ela naquele momento e ela fala assim, eu vi como se fosse uma fuga, eu vi como se fosse uma solução para mim. Ou seja, gente, aqui o Geoff Johns junto com o Mignola, né, tá fazendo uma metáfora ou analogia para suicídio. A Alice sempre foi essa figura transtornada, cabisbaixa, em depressão por causa das coisas horríveis que o poder fez para ela, né? E aqui ela tá falando que ela viu uma maneira de sair disso tudo, né? Que era esse misto de suicídio dando os poderes para o Roger, né? E ela fala assim, não se sinta ruim, né? Porque meio que foi mais minha culpa do que sua, né? Mas enfim, ali o Roger ouve, né? Fica meio né? Mas enfim, aparece o trem fantasma que eles vieram investigar. Desse trem fantasma sai soldados fantasma, né? Eles vão até uma casa. Nessa casa tem um cara, um velho, né? Todo e, cara, pra gente que é macaco velho, a gente fala, puta merda, é aquele cara que fugiu do trem, né? Mas enfim, antes da gente pensar em mais alguma coisa, ele
põe um selo de encantamento na Liz, cara. E o exército fantasma começa a ir atrás da Liz agora. Eles pegam a Liz e começam a levar ela pro trem. O Roger tenta impedir isso, mas não consegue. Mas os soldados dão fora quando Lagosta Johnson aparece novamente e dá a chance pro Roger agir novamente. Nisso o Roger vai lá, pega aquele selo que estava no peito da Liz e esmaga com toda a força dele, sabe? E nisso os soldados fantasmas voltam ao normal. Olha só o que eu tô falando. Os soldados fantasmas voltam ao normal. Ou seja, eles voltam a ir atrás daquele doutor nazista, né? E a gente tem uma ceninha assim dos soldados pegando esse doutor nazista e colocando no trem e indo embora, né? Tipo, falando assim, ó, a gente veio pegar ele, a gente pegou e vamos embora, né? E muito provavelmente eles não estavam conseguindo porque esse doutor tinha esses selos mágicos, né, que impedia que ele conseguisse de ser levado, né? E agora, por causa da ajuda do BPDP, eles conseguiram. Nisso, a Liz fala só, acho que eles conseguiram pegar, né? Tomara que eles finalmente enterraram seu passado, né? E cabisbaixamente o Roger olha para o chão e fala, tomara. Ou seja, claramente, mesmo depois de tudo aquilo que a Liz falou para ele não está satisfeito, né? Ele não consegue deixar de se culpar de ter feito, né, de ter quase matado a Liz por engano, né? De todo aquele negócio que aconteceu em um despertar do demônio e quase um deus, né? E a última cena que a gente vê é o Lagosta Johnson vendo de longe. Cara, um conto super curtinho, mas assim com uma sensibilidade do que os próprios personagens estão passando, né? Que é fenomenal, cara. Assim, eu não sou muito ligado, como vocês sabem, né? Eu não sou muito ligado no universo DC e a galera elogia muito o Geoff Johns por essas qualidades, né? De ele conseguir fazer uma evolução de personagens, né? Uma evolução da história. E aqui, cara, eu vou concordar, porque nesse conto que o Geoff Johns escreveu pro universo do Hellboy, né? Tá essa, assim, maturação do personagem. Ele consegue identificar o que está acontecendo e fazer a sua observação da psique do personagem, sabe? É assim, muito inteligente e muito bom acompanhar um escritor tão bom assim. Pena, né, que essa foi a única colaboração que o cara fez pro universo de Hellboy, junto com esse desenhista muito bom, que é o Scott Collins, né? Mas já foi de bom tom, por assim dizer. Gente, muito obrigado. Eu quero comentar mais uma historinha hoje. E é isso, meu pessoalzinho. Da próxima vez a gente volta com mais uma missão solo de Abe Sapiens, que tem alguma coisa debaixo da minha cama. Mas isso a gente conversa mais lá pra frente. Por enquanto, compartilhe, comente, por favor, comente mesmo. E a gente se vê no próximo episódio. Falou!